Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos mais uma vez podendo ministrar a tua palavra, ainda mais num culto como esse, num culto especial, onde o Senhor está selando uma promessa, que é o começo de algo grande em relação a uma editora que vai tocar o Brasil, livros que vão entrar em casas de pessoas que nunca entraram nessa igreja, que nunca assistiram mensagens pela internet, mas que estarão lendo esses livros e estarão sendo impactadas por ti. Eu quero te agradecer porque tu és o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E eu te peço em nome de Jesus que uma unção nova venha sobre essa mensagem, que o Senhor venha tocar a minha vida, me usar como um instrumento teu. Me humilho diante de ti, reconheço que tudo que o Senhor está fazendo na minha vida não é porque eu tenho algo de diferente, mas porque eu tenho me humilhado diante de ti, tenho dependido e tenho me colocado à tua disposição. E eu sei que o Senhor está fazendo isso com muitas pessoas aqui dentro e fora da igreja, em outras igrejas, em outras cidades. Pai querido, eu quero em nome de Jesus te agradecer, te pedir que, Espírito Santo, o Senhor encontre corações abertos para ouvir a tua palavra, corações dispostos a aplicá-las, e que todo bombardeio na nossa mente caia por terra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, existem personagens bíblicos que acabam se tornando top 10 em pregações, né? Personagens que você lê, relê e sempre acaba lendo de novo e ele ministrando a sua vida. Por quê? Porque esses personagens têm tantas lições, nós podemos tirar tantas lições de suas vidas que não esgota lições boas e lições ruins. O meu sonho como pessoa é que a minha vida possa inspirar pessoas. Assim como esses personagens, o meu sonho é que quando eu for promovido, quando eu for para a glória, as pessoas possam ter sido ministradas e inspiradas através do meu exemplo. Eu não quero ser como aquele menino que morreu e aí foram perguntar para a mãe: como é que a senhora está se sentindo? E ela: ainda bem que ele foi, ele só me trazia dor de cabeça. Sabe, eu já vi isso acontecer e é triste quando você vai num velório e não tem ninguém ali. O cara só aprontou, todo mundo se lembra assim, ainda bem, um peso a menos para a sociedade. Mas eu não quero ser lembrado assim. Eu quero ser lembrado como alguém que inspirou pessoas, que conectou pessoas ao seu destino profético, a pessoas que venham a dizer: cara, fiquei até bravo com você em alguns momentos, mas obrigado, porque você foi usado por Deus para acreditar no meu chamado e me colocar num caminho. Não foi um caminho fácil, mas foi o caminho certo. E eu quero ser lembrado por isso. Eu quero ser aquele vovô, se Jesus não voltar antes, careca. Então não me deem peruca de aniversário, tá? Mas quero ser aquele vovô que não para. Eu quero ser aquele vovô que os netos amam ir na casa dele e dizer: cara, você precisa conhecer meu vô. Para, teu vô, meu, se você conhecer meu vô, você não vai acreditar nele. Pensa num velho, como diz o Tom, bom a beça. A beça faz tempo que eu não ouvia. Mas pensa nos meus netos dizendo: você precisa conhecer meu vô, cara. Eu quero ser esse tipo de pessoa que as outras pessoas amam seguir o exemplo. Só que eu sei que para isso acontecer, em primeiro lugar, eu preciso continuar aprendendo com aqueles que já chegaram aonde eu quero chegar. Amém? E quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo demais com a vida de Davi. Davi é alguém que nos traz inúmeras lições. E nessa noite ele vai nos trazer lições maravilhosas, amém? Davi foi uma pessoa que desde o início da sua vida nos traz ensinamentos. Todo mundo sabe que Davi só foi o que foi por causa do gigante que ele venceu. Queridos, Davi, antes de enfrentar Golias, o que ele era? Começa com pá, termina com touro. O que é? Pastor. Depois que ele venceu o gigante, ele se tornou rei. Amém? Isso já traz uma lição que não foi falado na primeira vez que eu preguei essa mensagem. Mas qual lição? A sua bênção, aquilo que Deus tem para a tua vida, a tua vitória é determinada pelo tamanho das suas lutas. Amém? Se você tem lutas pequenas, você vai ter vitórias pequenas. São vitórias? São vitórias, sim, legal. Mas uma vez eu vivia ouvindo isso das irmãs do Coque quando eu mudei aqui para Curitiba. Elas viviam me dizendo: irmão, quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a luta, maior a vitória.
Só faltava erguer aquelas placas. Olha para mim, maior a luta, maior a vitória. Aonde eu entrava tinha uma irmã dessa. E queridos, olha o que nós estamos vivendo hoje. Amém? Nós temos um irmão ali, Farid, Ibrahim, e Farid é a mesma coisa. Ibrahim, que frequentou a igreja há um tempão atrás, lá na Silva Jardim. Hoje ele é membro de uma igreja muito amiga nossa. Sou amigo dos pastores lá da PIB. E ele veio nos visitar. E quando ele chegou aqui, ele falou: Bigard, Deus cumpriu tudo que você tinha falado. Então, isso é muito legal. A gente vê que Deus está cumprindo. Mas se lá atrás... Vocês estão aqui? Se lá atrás eu tivesse desistido de enfrentar aquelas lutas que não foram fáceis, que não foram tranquilas de serem enfrentadas, talvez você estaria vendo aqui um outro pastor. Você estaria aí, você estaria vivendo tudo que Deus tem para você, mas eu estaria em algum lugar da face da terra. Talvez com Deus, sim, com Deus, tive uma experiência com Ele, mas deixando de viver as coisas maravilhosas que Deus tinha para mim. Quem está entendendo diz amém. Davi, ele teve uma escolha na vida. Ou eu enfrento esse gigante, ou eu vivo a minha vidinha. Fala para o irmão do lado: todo mundo, fala mais forte, todo mundo vai se encontrar com um gigante. E a sua decisão é enfrentá-lo ou voltar para casa. Queridos, eu posso te ensinar a enfrentar gigantes, mas eu não posso lutar no teu lugar. Amém? O papel de Deus, olha para mim, o papel de Deus é abrir portas para a gente, e o teu papel é entrar por essas portas. Então, é por isso que Deus respeita o chamado livre-arbítrio. Ele vai te ensinar, Ele vai te ministrar. Mas quantas pessoas você conhece que hoje, que frequentaram igrejas, e hoje não querem nem saber de Deus? Ele está lá, batendo na porta, dizendo: ei, eu quero fazer algo. Mas Deus vai respeitar se nós vamos abrir ou não, porque a maçaneta do nosso coração é só por dentro, tá? Ninguém abre por fora, é a gente que abre por dentro. Até aqui tudo bem? E é muito, muito bonito falar isso. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, baseado no que eu já falei, não quer voltar para casa, mas quer enfrentar o gigante da sua vida? Levanta a mão e diga: eu quero. Tá fraco? Lá no fundo? Fundo é lá atrás, irmão. Aqui é frente. Valeu. Tudo bem, tudo bem. Fala para o irmão do lado assim: toda grande obra tem um pequeno começo. Por isso que eu estou falando dos livros, amém? Isso aqui é pequenininho, mas você ainda vai ver um best-seller por aí. Mas vamos lá. Davi também começou pequenininho. Davi também começou fazendo coisas que talvez muitos de nós ignoraríamos. Não vou repetir que eu não vou conseguir, mas isso. Amém? A Bíblia nos conta a história de como um dia um gigante apareceu para intimidar o povo de Israel. Não houve um homem sequer que ousasse enfrentá-lo. E eu estou te falando de um exército. Estou te falando de um exército preparado. E Golias chegava lá e dizia: tem homem aí? Tem homem aí para me enfrentar? E não tinha um. De repente aparece um menino. Esse menino, ele chega para o rei e ele diz assim: rei, ele diz para a galera do lado: o que vão ganhar? O que aquele que venceu o gigante vai ganhar? Isso me ensina que Deus, quando te põe uma luta, Ele está te mostrando que tem algo para você ganhar. Queridos, não é errado em pensar na recompensa. Eu não posso viver pela recompensa, mas eu preciso saber que existe. A Bíblia diz que aquele que vencer, Deus dará a coroa da vida. Vocês estão aqui? Ao que vencer, querido, se você passar por essa fase da sua vida na terra, você tem algo que Deus vai te dar. Uma coroa. Pô, pastor, já tenho minha avó, não é isso? Amém? A coroa da vida. Algo diferente. Aparece Davi e pergunta: e aí? O que vão ganhar? E dizem: é o seguinte, aquele que venceu o gigante vai ganhar isenção de impostos e vai casar com a filha do rei. Esses dias eu falei aqui: imagina você viver no Brasil sem pagar imposto. Quem gostaria? Quem acha que ficaria rico em 5 anos? Com certeza. Mas Davi, ele
pô, muito bom isso. E ele olha para a filha do rei, ele olha de novo, é você? Ela, sim, sou eu, gata. Ele olhou e falou, espera, gata. E ele não pensa duas vezes, ele cata as pedras, já vai matando logo, que ele fala assim, rei, tua filha. Ele não tá, mas a isenção, esquece a isenção, rei. Mas vamos lá. 1 Samuel 17, 32 diz, abra a tua Bíblia comigo, 1 Samuel 17, 32. Diz, 1 Samuel 17, versículo 32. Quando Saul olha para Davi, o rei, ele olha para Davi e fala assim, Davi, você é muito pequeno, cara, você não pode lutar contra ele. Eu vou ler aqui. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, Davi está dizendo. O teu servo vai lá e vai pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, você não pode ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da tua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Queridos, não é de hoje que eu digo que Davi só foi o que foi por causa das pequenas atitudes que ele teve desde o início da sua vida. Repita comigo, pequenas atitudes fazem toda a diferença. Quando Judas traiu Jesus, ele traiu por $500.000 por 30 moedas. Por 30 moedas, querido, por 30 moedas. Geralmente, tudo começa pequenininho. Ele não começou roubando 30 moedas. Ele começou pegando uma moedinha, ninguém se ligou, pegando mais uma. Sabe? São as pequenas coisas que te levam para um mau caminho e te levam para um caminho bom. São as pequenas atitudes. Ninguém cai em adultério de uma da noite para o dia. Ah, ele está bem com a esposa, sai e diz assim, ah, gata, vamos sair, vou cometer um adultério. Ninguém faz isso. Tudo começa pequenininho. Vocês estão aqui? Tenho conversado com algumas pessoas que tiveram problema com crack. E ontem, conversando com uma pessoa, ele falando assim, Bigardi, ninguém começa direto, são poucos que começam no crack. A gente vai começando aqui, de repente já faz um Cabral, né, já mistura um pouquinho de crack com maconha, e de repente, quando eu vi, eu estava viciado. Tudo começa pequenininho. E Davi também teve pequenas atitudes que vão nos ensinar nessa noite. Aqui entra uma pergunta. Se Davi ia ser rei, se Davi estava fazendo tudo certinho na vida dele, por que existiram leões e ursos atacando a vida dele? Para entender isso, nós vamos precisar entender o que esses animais comem. E nós vamos falar por que existiram leões e ursos na vida de Davi. É o título desse livro. Pega aqui da câmera. Esse livro, Leões e Ursos. Autor. Começar a falar isso, né? Vamos lá. Primeira coisa, fala para o irmão do lado. Leão come ovelha. Qual era a finalidade do leão na vida de Davi? O leão queria matar a ele, tanto a ele quanto a todos aqueles que ele estava cuidando. O leão, ele veio para matar as ovelhas de Davi e mostrar para ele o seguinte: Davi, você é incapaz de cuidar de ovelhas. Você sabe que o bom pastor, ele tem cheiro de ovelhas. Um bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E, queridos, eu creio no mundo espiritual. Mais alguém aqui crê? Eu creio no mundo espiritual que vê quando há uma movimentação na casa de uma pessoa. Eu creio que nesse mesmo lugar, nesse exato momento, aqui dentro está cheio de anjos. Pastor, eu não vejo, eu não preciso ver para entender que eles estão aqui. Amém? E lá fora, por que não está aqui dentro? Porque a gente já mandou embora. Mas lá fora também vai ter outras vozes no teu ouvido dizendo: para com isso, o que esse cara falou é besteira. Então sempre eu creio no mundo espiritual.
E a Bíblia nos diz que um menino, para você ter uma ideia, havia nascido para libertar o povo de Israel. O diabo, ele começa a perceber a movimentação no mundo espiritual, e ele não sabe quem é o menino, ele não consegue saber quem é, mas ele vê, vai nascer, está nascendo a criança, ou já nasceu, que vai libertar o povo do Egito. E o que ele faz? Como ele não sabe qual é a criança, ele se move através do rei do Egito e começa a incitá-lo a matar todas as crianças que nascessem, todos os meninos que nascessem das hebreias. De uma forma maravilhosa, a vida de Moisés foi poupada e ele acaba crescendo e livrando o povo. A Bíblia também conta a história de Jesus. Quando o diabo vê a movimentação no mundo espiritual, ele diz assim: cara, vai nascer aquele, ou já nasceu, aquele que vai pisar na minha cabeça, aquele que foi profetizado lá no Gênesis. E ele não sabe o que fazer, fica desesperado, e ele se move através do coração de Herodes e manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por que que ele age assim? Porque o inferno sabe, escute, você que está vindo a primeira vez, vai estar falando do inferno, estou falando 2 vezes do inferno e 200 dos céus, presta atenção. Por que que o inferno age assim? Porque ele sabe que se ele matar os sonhos de Deus na vida de uma pessoa logo no início, ele não vai ter dor de cabeça. É por isso que os 2 primeiros anos de cristianismo, de vida com Deus, são os mais difíceis. Por isso que o começo da tua caminhada, você é tão atacado. Queridos, já percebeu isso? Você está vivendo a tua vida, de repente você se converte, e você acha que as coisas vão mudar, e as coisas mudam. Só que ao invés de mudar para melhor, muda para pior. Será que é só comigo que aconteceu isso? Mas pastor, então por que se converter? Porque por fora mudou para melhor, mas por dentro, meu Deus, as coisas por dentro mudaram tremendamente, amém? Só que por fora, o diabo se ligou, falou: ih, cara, o que vai dar nessa molecada? O que vai dar nesses caras? Vamos destruir isso. Aí começa a perseguição, e às vezes a perseguição começa dentro de casa. Ih, tá ficando fanático, hein? Ih, isso aí é fogo de palha. Ó, pode ser tudo, menos crente. Já chegou o cúmulo de pais dizerem: prefiro ver o meu filho nas drogas do que na igreja. De olhar e falar: você não sabe o que você está falando. De mães dizerem: prefiro ver minha filha no prostíbulo do que na igreja. E olhar e falar: você não sabe o que você está falando. Nós estamos fazendo o bem. Olha para o saldo do que a igreja tem feito. Olha para aquilo: ah, mas o pastor fulano roubou. Tá, e quantos mil fizeram bem? Vocês estão aqui? O saldo é muito positivo. Ah, mas tem uns pilantras, meu irmão. Tem. Mas olha o saldo. Amém? Então, o diabo, ele não tem medo da gente. Fala para o irmão do lado: ele não tem medo de você. Fala assim: ele tem medo. Fala assim: ele tem medo do que você vai se tornar em Deus. Amém? Então, ele olha para você e diz o quê? Ele olha: você quer bater palma, bate direita, amém? Ele olha para você e diz assim: se eu acabar com você agora, pronto. Você se decepciona com Deus, se decepciona com o pastor, e nunca mais eu me preocupo com você. Logo no começo. Mas vai fazer isso agora com um cara que tem 10 anos de conversão? Vai falar isso para um cara? Por isso que eu fico louco com gente que tem bastante tempo de conversão e começa ainda a ter atitude de criança espiritual. Ai, mas fulano não olhou na minha cara. Falei: meu irmão, eu tenho que te dar uma picanha, não uma chupeta. Cresce. Vocês estão aqui? Agora tem gente que está nos 2 aninhos ainda, que tem que dar chupetinha sempre, molhar no melzinho. Tá, não olhou para mim. Pô, irmão, desculpa. Ô, pastor, você é um pecador, sou mesmo. Né? Vou te matar, me mata. Depois Deus me ressuscita, fica tranquilo. Agora, nego com bastante tempo de conversão, isso é falta... Eu aprendi no seminário das mulheres que eu assisti o DVD. Bebe água para não falar mal, amém? As irmãs lembram disso? Então, como é que ele faz para te desanimar nos 2 primeiros anos? Ele manda leões na tua vida, para você achar que nada que você faça é bem sucedido. Foi por isso que ele foi na vida de Davi.
vou matar esse leão. Porque daí você vai olhar para você e vai dizer assim, oh, eu não consigo. Aliás, vou matar suas ovelhas, o leão diz. Porque você vai dizer assim, puxa, se eu não consigo cuidar nem de ovelha, eu vou cuidar de um reino. Essa era a finalidade. Ele vem para matar, para roubar e destruir. E há um comentário na Bíblia sobre isso. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Alô? E aí a gente entende por que vieram os leões na vida de Davi. O leão veio para comer as ovelhas dele, veio para querer mostrar para Davi que ele não seria capaz de cuidar de ovelhas, que ele não seria capaz de ser bem sucedido, veio trazer desânimo no pastoreio. E queridos, uma vez que você tira um pastor do pastoreio, fica fácil para devorá-lo. Porque um homem longe da vontade de Deus para a sua vida é um homem sem rumo, é um homem sem esperança. Para quem não sabe onde vai chegar, qualquer caminho tá bom. É ou não é? Ai, estou perdido. Então mostra um caminho. É igual uma vez falaram de uma mulher que chegou e falou assim, pastor, me dá um dinheiro. Mas quanto você quer? Me dá um dinheiro. Ele deu 50 centavos. Aí ela falou, só isso? Você não me pediu o valor, você pediu um dinheiro. 50 centavos é dinheiro, tó. Então uma pessoa perdida é a mesma coisa. Uma pessoa perdida, ela, onde você quer chegar? Não sei. O que você quer ser? Não sei. Com quem você quer casar? Não sei. E aí qualquer um que se apresenta, essa aqui tá bom. 3 anos depois, pastor, aqui quem você me apresentou? Aqui, ó, a culpa é dela. Pessoas sem rumo, qualquer lugar que você mostre para elas tá bom. Só que um homem completo é um homem que, além de ter rumo, ele anda nesse rumo, que é o centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro na face da terra do que você andar no centro da vontade de Deus, querido. Porque aí você não vai ter problema de estudar. Eu estudo o que eu não gosto, trabalho onde não amo, estou casado com quem que eu odeio. Meu irmão, isso não é vida. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. E vida em abundância é acordar na segunda-feira, que todo mundo diz, é o pior dia. Você fala, que nada, cara, estou amarradando em trabalhar. Sabe, mas está cansativo. Tranquilo. Uma vez por mês a gente fica uma semana orando aqui das 4 da manhã para frente. E eu vejo pessoas que pegam nas 4 e vão dormir tipo meia-noite. No outro dia dá 4 de novo. Ô pastor, uma semaninha só, dá para aguentar o tranco. Eu vejo a galera na sexta já com olheira. Tipo, e aí, irmão? E aí, pastor? Tipo uma múmia já, mas o cara tá aqui. Porque o cara tá amarradão, o cara tem rumo, sabe onde ele vai chegar. Amém? Amém? O inferno, ele é especialista em trazer frustrações. Por isso que muita gente não se sente feliz no casamento. O diabo conseguiu trazer frustrações no passado e agora o homem se acha o pior homem do mundo, a mulher se acha a pior mulher do mundo. Frustrações. É por isso que muita gente não consegue entender que Deus quer abençoar financeiramente sim o seu povo, porque tiveram desilusões nessa área e agora não conseguem ver que Deus quer liberar algo que está dentro deles. O leão, querido, vem para roubar seus frutos. O leão vem para roubar a obra das suas mãos, para dizer, você não sabe fazer nada. O leão vem para te mostrar que você não é ninguém, e você não é capaz de ser eficiente em algo. Queridos, o leão não perdoa. Ele não quer o seu bem, ele não quer te fazer crescer, ele não quer te ver amadurecer. Ele vai fazer de tudo para que você, além de não matar leões, não ande ao lado de pessoas que estão matando leões. Porque de uma forma ou outra, você é influenciado. E aqui está o segundo livro, vem aqui. Pega aí. A influência dos seus relacionamentos. A influência dos relacionamentos na sua vida com Deus. Autor? Aí. Sempre gostava de ver os pastores mostrando o livro e depois bater assim. Estou com assim. Aleluia. É que com DVD machuca a prancha, com livro é mais fácil, né? Queridos, toda pessoa que está andando no teu lado, fala para o irmão do lado assim, até tu. Toda pessoa que está andando com você, ela vai te influenciar. Ou ela vai te aproximar de Deus, ou ela vai te afastar de Deus. Amém? E o que o inferno faz? Por que você acha que existem pessoas que não conseguem entender o que é claro demais para você? Você já percebeu que sempre existe os do contra? Quem conhece alguém do contra?
Ô louco, todo mundo conhece? Sempre haverá aqueles que conseguem ver problema em tudo. Perdem tempo falando mal da liderança, mal dos pastores, mal da igreja, mal do trabalho, mal do pai, mal da mãe, mal do marido, mal da esposa. A coisa mais ridícula do mundo é encontrar em rodinha de mulheres falando mal dos seus esposos. Querido, isso, se você quer restauração na tua casa, essa é uma atitude de desonra. E Deus não age na desonra, Deus age na honra. E vice-versa, rodinhas de maridos, de homens falando mal das esposas. Querido, você pode chamar um amigo teu e falar: vem cá, cara, tô triste com a minha esposa, ela fez isso, mas é tete a tete, face to face, não na roda para todo mundo. Isso é desonra. Mas quando esse alguém se encontra, tá andando com pessoas do contra, ele se encontra com alguém que é um matador de leões, que vai ajudá-lo a sair da mediocridade. Quem está entendendo, diga amém. Quem está sendo ministrado, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Não estou fazendo isso só porque sou eu que estou falando, né? Tá. Quando ele se encontra com alguém que vai tirá-lo da mediocridade, ele consegue achar defeito, e ele começa a chamar os matadores de leões de quê? Puxa saco de pastor, crentinho. Tá se achando, sabe por que senta no púlpito? Tá se achando. Sabe, isso acontece. E essas são pessoas que acham que só elas estão certas, que elas sim fariam diferente. Espírito de Abisalão que ficava lá: ei, se eu fosse rei, eu faria isso. Ei, se eu fosse o pastor, eu te daria atenção. Mentira. Fala no mundo lá, tira. Sabe por quê? Porque é impossível eu dar atenção para todo mundo, porque eu sou uma pessoa e eu não tenho clones. Já assistiu aquela cópia, aquele filme que o cara vai tirando cópia dele? Quem assistiu? Só três, sabe qual é? O cara tá cheio de trabalho, ele tira uma cópia. Aí o cara que tá, ele vai tirar folga. Aí esse que tá trabalhando no lugar dele, ele fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou tirar uma cópia de mim, porque ele tá me explorando. Aí o outro: eu também tô trabalhando pra caramba. O outro sai bobo, porque é a cópia da cópia da cópia da cópia. Esse filme é bem legal, não lembro o nome dele, mas vale a pena assistir. É esse aí. Qual que é? Carrossel? Não. Sabe, pessoas que acham: se eu cantasse, não teria desafinado. Se eu fizesse, Queridos, como é fácil enxergar o problema nos outros. E quando você entra, já falou isso de chefe? Vamos lá, vamos fazer uma coisa. Pastor, tá? Pastor. A maioria dos pastores do Bola, quando vão pastorear a igreja e passam um tempo, sabe o que eles fazem? Vão lá pedir perdão para o Rina. Rina, eu fazia isso com você? Caramba, cara, como eu era inconveniente. O Rina só: Por quê? Porque quando você está no lado de lá, do lado de lá que eu digo: puxa, eu sou a ovelha, tem um pastor. Você acha que você é o único na face da terra. O pastor tem que ligar sempre para mim. Eu não sei, mas desse lado, o pastor não está vendo um, ele está vendo uma multidão. Aí ele fala: caramba. Aí o que ele faz? Ele levanta pessoas. Ele vai ligar para 10, você vai ligar para 10, você vai ligar para 10, você vai... E aí ele começa a ter uma administração. Quem está aqui diz o quê? Pastor se isolou. Puxa, o pastor agora que a igreja cresceu, cresceu o coração dele orgulhoso. Sem noção. O pastor que está aqui, ele está achando que está fazendo, está arrasando. Cara, estou conseguindo cuidar de todo mundo. Estou conseguindo pastorear a igreja através do pastoreio de líderes. Mas o cara que está aqui, ele está apontando defeito para tudo. Está me ligando, por que não é o pastor que está me ligando? E como isso é difícil. Queridos, quantas pessoas com achismos que só estão te afastando daqueles que te querem ajudar. Por quê? Porque amigo de verdade, fala para o irmão do lado, amigo de verdade, fala quando você tem caquinha no nariz. É ou não é? O amigo de verdade, ele fica assim, ó. Aí você fala: tá com tique? Fala: não, meu irmão, tem uma barata no teu nariz. Você: obrigado. É ou não é? Agora o amigo que ele quer te ver dançando, o que ele faz? Ele deixa. Aí você vai tirar foto para um documento. E o cara atrás tá... Quando sai a foto, você vê só a patinha de lado.
você precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, amém? Quando nós vemos o defeito numa pessoa, e se essa pessoa é um matador de leões, nós começamos a não querer andar com eles. Mas nós precisamos entender que isso é uma tentativa das trevas de te afastar dessas pessoas, porque elas vão te trazer uma verdade, e conhecendo a verdade vai te libertar. Davi era alguém que entendia isso. Ele não perdia tempo falando mal de ninguém, nem do pai que o desprezou, nem do rei, quando o rei começou a persegui-lo, porque ele entendia algo. O fato dele gastar tempo criticando não mudaria uma situação. Você já falou mal de um líder, de chefe, patrão? Já mudou a situação? Você virou chefe no lugar dele? Claro que não. Não muda a realidade. Quem perdeu tempo? E às vezes quem perdeu o emprego? Então, amados, não permita que os leões te vençam. Não permita que os leões roubem os frutos das suas mãos. Não permita que os leões roubem o seu futuro, nem que eles roubem o seu crescimento. Amém? Amém? Contudo, não era só leões que estavam na vida de Davi. Existiam também os ursos. Repita comigo, ursos. Só que aqui entra um detalhe: o urso não come ovelha. O urso não come gente. Por que então que o urso chegou na vida de Davi? Fala para o irmão do lado: urso come mel, peixe e erva silvestre. Se ele não come ovelha, ele come algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, o urso come mel. Salmos 119, versículo 103. Salmo 119, 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, como mel à minha boca. Por que os curuços, ia falar? Que é isso, inventei uma palavra agora. É uma mistura de soluço com urso. Por que os ursos aparecem na nossa vida? Fala para o irmão do lado: para comer a palavra, a promessa que Deus nos deu. A única maneira de nós conseguirmos ultrapassar momentos difíceis em nossas vidas, a única maneira que nós, líderes, conseguiremos dirigir o povo de Deus, não é inventando uma palavra, mas é tendo uma palavra. Olha para mim, queridos, vocês acham que eu estou tendo sonhos? E vocês sabem que esse aqui é o passo para a gente ir para lugares maiores, amém? Crê nisso comigo? Metade levantou a mão. Querido, você não sabe como a gente começou. E há anos eu falo que a gente vai vir para um ginásio. Isso é um ginásio, 4 quadras aqui. Então você precisa acreditar que quando eu digo que nós vamos para lugares maiores, é porque nós vamos. Ou você vai ficar vendo a história ser escrita, ou você vai me ajudar a escrever a história. Que barco você está, querido? Então quem crê nisso? Escute, é ou não é, Ibrahim? Ele viu isso acontecer. Agora, olha só, tudo isso está acontecendo porque quando eu estava em Niterói, Deus me deu uma palavra sobre o estado do Paraná. Melhor, quando eu estava lá em São Paulo, antes de mudar para cá, eu contei esses cultos atrás sobre uma experiência que eu tive com Deus, e que Deus falou: você pode ficar aqui em São Paulo com essa menina, mas o meu propósito com você no Sul acaba agora. Não sei quantos lembram desse testemunho que eu larguei ela e saí correndo, meio assim. Eu era de uma igreja que não acreditava no Espírito Santo, então eu fiquei meio assim: que voz é essa? Mas conforme eu vim para cá e as coisas começaram a acontecer, passei por muitos momentos difíceis, mas eu tinha uma palavra. E qual era a missão do urso? Plantar algo no meu coração dizendo: era mentira de Deus. Olha para mim, Deus sempre cumpre o que Ele promete, amém? Mas sempre será no tempo dele, não no nosso. E o tempo dele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. No meu caso, demorou 12 anos. 12 anos acreditando que Deus ia fazer. 12 anos. 11, 12, 13, mais ainda. Mais. De 96 para cá dá quantos anos? 94 para cá. 19 anos. Quando eu mudei para cá, em 94, outubro de 94, eu sentei numa
igreja lá no São Brás. Vou dar nome e sobrenome. Igreja Batista Independente do São Brás. Estou sentadinho. Uma multidão, devia ter umas 40 pessoas. Não, tinha mais um pouco. E aí, estou sentado, um cara pregando. Ele olha para mim e diz assim: você! Eu? Você. Eu vejo você na frente de muitos jovens que vêm como ondas. Escute, escute. Bate palma só depois, escute. Porque antes da palma teve o choro. Eu saio de Curitiba, vou lá para Ponta Grossa, acreditando, estou me conhecendo nessa época, acreditando numa promessa. Um pastor, meu ex-pastor, Bigard, vamos abrir uma igreja no bairro chamado Santa Paula. Quem conhece Ponta Grossa, Santa Paula, sabe que é um dos bairros mais populosos da cidade. É uma cidade dentro de Ponta Grossa. Fui lá, abri uma igrejinha, uma salinha, comecei a evangelizar, nunca tive vergonha e medo e comecei. Detalhe que eu ia evangelizar com um terno abacate, eu acho que espantava a galera. Sério, a Viviane me conheceu nessa época. A Viviane me conheceu dando uma volta de skate de terno. Eu tinha parado de andar de skate, aí eu fui dar uma volta, vi que eu não tinha esquecido algumas manobras, me deu um gás de novo, aí que eu fui comprar uma calça, um tênis de skate. Mas eu estava de terno no dia. Aí, comecei a evangelizar. Na minha cabeça, vai lotar de jovens. Nossa! Apavorar. Pensa, queridos. E durante 3 anos e meio eu pastorei 15 velhinhas. Se você somasse a idade delas, dava 1 milhão de anos. Então não era Bola Church, era Jurassic Church. Aprendi algumas coisas. Tomar café. Que na casa de pessoas antigas, eles não te oferecem coca, te oferecem... Só que não é essas xicrinhas, tipo... É uns negócios desse tamanho. Que é um café, irmão. Aí você toma, tipo, eu não gostava. Hoje eu amo café. Mas eu não gostava, eu tomava. Quando eu tomava, elas acham que elas não ouviam direito. Quer mais ou não? Elas... Aí eu olhava assim e falava, meu Deus. Aprendi a tomar café, aprendi a ter paciência. A falar devagar. Tudo bem que agora eu esqueci de falar devagar, né? Mas foi uma bênção. Tudo bem. E os jovens? 3 anos e meio e nada de jovens. Na realidade se converteu. A Vivi, uma amiga dela, um outro amigo, que é líder do louvor agora da igreja de Ponta Grossa. Se converteram umas 6 pessoas. Mas na multidão com a onda, só se cumpriu anos depois. Só que, desde a promessa ao cumprimento, aqui dentro existia uma palavra. Queridos, quando você tem uma palavra, e esse livro aqui, ó, vem comigo. Autor. Agora, detalhe. É muito massa isso. Um dia você vai falar. Esse livro aqui, ele fala sobre uma experiência de Pedro e os discípulos no barquinho. Tinha 12 discípulos, todos viram os milagres de Jesus, viram Jesus multiplicar pães e peixes. De repente Jesus está vindo à noite, eles olham e começam a se assustar. É um fantasma. E Jesus fala, não sou fantasma não, sou eu, Jesus. Aí eles dizem, se é você, dá uma palavra. Aliás, um diz, se é você, me dá uma palavra. Tinha 12, só um pediu a palavra. Ele vai e anda por sobre o mar. Se afundou? Se molhou? Sim, mas ele andou. Então, de 12 discípulos, só um acreditou na palavra. E qual é a missão de um urso? Escuta, queridos. É roubar essa palavra, porque quando você tem uma palavra, pode tudo dar errado na tua vida. Eu lembro que na época de maior perrengue aqui em Curitiba, como Deus é bom, né? Porque sempre Deus me trouxe para o lugar onde eu fui mais humilhado. Queridos, eu sei o que é ir fazer o seminário lá na Assembleia de Deus, na sede, perto do Miller, voltar andando até a Silva Jardim, e eu comia um cachorro quente numa barraquinha ali na Boca Bendita, sabe? Eu tinha trocado um grafite por um carrinho de cachorro quente, por lanches desse carrinho, mas de vez em quando
não ia. E eu ficava desesperado, porque aquela era a minha janta. Então eu sei o que é isso. E hoje eu estou morando aqui, graças a Deus, é muito legal ver isso acontecendo. Mas naquela época, todo mundo me dizia: volta para São Paulo, tua família mora em São Paulo, teus amigos estão em São Paulo, volta para São Paulo. E queridos, minha família me chamando, meu pai, vem para cá. Mas aqui dentro existia uma palavra. E o diabo sabe que se ele mexer com essa palavra, ele desestrutura a sua vida. Porque eu poderia estar em São Paulo hoje, mais uma vez dizendo, crente, porque eu tive uma experiência com Deus, mas casado com qualquer pessoa, mas não com a pessoa, né? Poderia estar em qualquer igreja, mas não na igreja. Eu poderia estar fazendo tudo, mas um dia Deus ia falar: filho, eu tinha algo diferente para você. Lógico que Deus abençoa aquilo que a gente escolhe, mas existe uma grande diferença entre algo abençoado e algo completamente ungido. O filho de Abraão, o primeiro, Ismael, tinha a linhagem de Abraão, mas o segundo foi o da promessa. Uma palavra, fala para o irmão do lado, uma palavra faz toda a diferença. Uma palavra de Deus te faz sair da zona de conforto. Uma palavra de Deus te faz enfrentar dificuldades. Esse livro, não vou aí, mas é um livro. Esse livro, ele vai falar sobre isso, porque as ondas virão, os ventos virão, mas a palavra vai te conduzir. Amém? Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus dá uma palavra para alguém, às vezes essa palavra vem em forma de sonhos. E Deus quer que essa palavra se torne realidade. E é só você que pode impedi-la de se cumprir na tua vida. E ele não vai, o urso não vai desistir até você dizer. Não é outras pessoas dizerem. Até você dizer: chega, para mim, deixa quieto, não aguento mais. Quantas vezes você disse isso e aqui dentro bateu um frio no teu estômago assim: cara, eu não devia desistir, mas não, eu vou desistir. Quantas vezes você saiu de empregos que aqui dentro você sabia: eu estou fazendo uma burrada, mas você fez por causa do teu orgulho e depois pagou um preço alto. Vocês estão aqui, queridos? Não permita que os ursos comam a palavra que Deus te deu. Segunda coisa que ele come peixe. Repita comigo: peixe. Como diz o Romário, meu amigo, peixe. É peixe. O que é peixe? Tem dois significados. Posso falar mais um pouco? Não vai dar tempo, deixa quieto. Posso falar mesmo? Primeira coisa, o que são os peixes? É o primeiro estado da igreja. Primeiro estado na igreja. Escuta só. A Bíblia diz que Deus faria dos seus discípulos pescadores de... E hoje nós somos considerados como peixinhos. Amém? Porque nós somos fisgados. Por isso que o símbolo do cristianismo é um peixinho. E quando você está no primeiro amor, quando você se converte, nada te segura. Fala para o irmão do lado: a missão do urso é roubar esse primeiro amor. Casei com a Vivi há 14 anos. Passei bastante dificuldade. Mas hoje, com o nosso casamento curado, não estou falando que eu não amava ela, mas eu amo muito mais hoje do que antes. Então, existem situações que você vai amar Deus, vai passar por momentos difíceis, mas você tem que cada vez mais amá-lo. Amém? Qual é a missão do urso? Presta atenção comigo. No início da conversão, na nossa vida com Deus, tudo é muito lindo. É ou não é? Você se converte, você tem uma experiência com Deus, parece que até os bichos falam com você. É ou não é? Você olha para um gato, o gato, miau. Você: Deus, dá uma resposta para mim, me dá uma resposta, Deus. Dá uma resposta, fala comigo. Daqui a pouco passa um passarinho e ele para e te olha e faz assim: é isso, Deus, aleluia, aleluia. O passarinho, depois ele sai assim, ó, ele tem problema no pescoço. Mas você achou aquilo uma resposta. Tudo é maravilhoso. Outra, e oração de novo convertido, você já viu? Quem já teve inveja de oração de novo convertido? Você ora, nada acontece. Aí vem o novo
Ó Deus, cura meu cachorro. O cachorro. Você fala, Deus, eu estou pedindo para curar meu filho. Só cura o cachorro do outro. E o cachorro ainda ressuscita latindo alto. Era um pincher. Ele parece um bulldog. Novo convertido é maravilhoso demais, não é? Né? Ele tá amarradão. Tudo é Deus para ele. Tudo é resposta de oração. Ele ora e isso é bom, porque Deus está te mostrando, filho, eu estou aqui. Só que um dia esse filho precisa crescer. E aí eu lembro que eu contei uma historinha. Posso contar aqui? É como brincar de esconde-esconde com o filho. Você brinca com uma criança de 3 aninhos. Você vai se esconder em cima de uma árvore, uma criança de 3 aninhos. Daqui a pouco ela vai ter 7, pai. Ela passou 4 anos te procurando. Pai, cadê o meu pai? Aí aparece alguém dizendo, eu sou o teu pai. Ele, não! Só quem assistiu o Darth Vader que sabe o que eu estou falando. Queridos, tá brincando com uma criança de 3 anos. O que você faz? Você deixa o pé fora da cortina. Você mexe a cortina. Você fica assobiando. Eu não sei assobiar, mas... Você fica, não, mas assim também não é que vai assustar a criança. Um assobio mais tranquilo. A criança vem achando, achei papai. Ai, que bonitinho. Novo convertido é a mesma coisa. Deus deixa o pé para fora. Ele responde toda a oração. Ei, eu existo. Filho, I'm here. Tô aqui, querido. Só que quando a criança começa a crescer, você começa a se esconder mais. Então hoje, se eu for brincar com meu filho de 12 anos, eu não vou deixar o pé para fora. Meu irmão, eu vou me enfiar nos buracos que ele vai ficar. Pai. Pai. Por quê? Porque ele cresceu. Mas não é porque ele cresceu e eu me escondi mais que eu deixei de amá-lo. Eu só quero que ele me procure de uma maneira mais intensa. E com Deus é a mesma coisa. Ele já começa a não te responder como antes as orações. Ele começa a ficar mais na dele. E não é que ele não te ame. Ele quer que você entenda que o relacionamento com Deus não é... Ai, Deus me responde, você me ama. Ai, não me responde, o Senhor não me ama. Ai, me respondeu, eu estou no céu. Não me respondeu, eu estou no inferno. Com Deus, Deus é estável. Deus é inteligente. Deus é pai, amém? Então ele quer que você entenda isso. Só que aí chega o urso. Como é que faz um urso? O urso vira lata. Tipo. Aí o urso chega com uma vozinha assim, ó. Ó como é sutil. Tá vendo? Essa história de resposta de oração foi sentimental. Foi aquela música que tocou no dia e você achou que Jesus estava ali. Deus não te ama. Isso é viagem. Para com isso. A missão do urso é fazer você achar que Deus está brincando com os teus sentimentos. A missão do urso é fazer você achar que essa alegria do novo convertido, que quer parar num ponto de ônibus e começar a pregar, ei, Deus é bom. Aí depois que você começa a crescer, você já começa a ter vergonha, já começa a ficar mais assim. A missão do urso é roubar essa alegria. Vocês estão entendendo? Então essa é a missão dele. Roubar a alegria do primeiro amor. Meu irmão, os seus 2 primeiros anos de cristianismo, 2 a 3, vão ser difíceis. Mas eu posso te falar, hoje eu me converti em 91. Se passaram bastante tempo. Já é diferente. Ai, Deus não respondeu a oração. Cara, Deus não respondeu porque Ele quer que eu cresça. Hoje eu entendo isso. Ai, pastor pisou na bola com você. Tem problema, eu sei quem eu sou nele. Então você precisa vencer essa fase e não permitir que o urso roube a sua alegria. Meu irmão, o que nos faz vir orar às 4 horas da manhã aqui não é bater cartão para mostrar para a igreja que somos espirituais, é amor, é vontade de estar perto dele. Sabe, ninguém consegue incentivar
a fazer isso um estilo de vida, é paixão, e isso não é coisa de 2 anos, tem que ser eterno, porque um dia nós estaremos adorando. Se você não gosta de orar, você vai ter grandes problemas. Se você não gosta de orar e de adorar, meu irmão, o céu não é o teu lugar, porque no céu o que vai ter é adoração contínua a Ele. Amém? A Bíblia diz que os anjos cantam. Você deve falar, nossa, o céu deve ser chato pra caramba. Meu irmão, eu não sei como vai ser. Vai ter canção pra caramba, vai ter festa, mas deve ser muito legal, porque Deus que fez. E se Ele fez lugares legais aqui na terra, imagina o lugar que Ele mora. Amém? Uma pregação nunca é igual a outra, né? Compra os 2 DVDs, você já vai ver que fui completo. Tem muita coisa igual, mas tem um mix de coisas. Terceiro e último. Leão come ovelha, o urso come a palavra, que é o... Come o quê? Peixe, que é esse primeiro amor. E o último, repita comigo. Come ervas silvestres. Os animais que não comem carne, eles comem ervas silvestres. O que eu aprendo aqui? Romanos 8, versículos 5 a 9. Repita comigo. Erva silvestre. Mais alto. Erva silvestre é o alimento daquele que não se alimenta de carne. Romanos 8,5 diz o seguinte, presta atenção. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, repita comigo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Até aqui. Eu e você somos pessoas que temos que andar no... Mais alto. A Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas. Existe uma lista. Agora, o fruto do Espírito também é conhecido. Agora, olha só. Olha para mim. Se eu não como carne, no sentido, não estou falando de... Eu como bastante carne, tá? Estou falando agora da parte espiritual. Se eu não vivo na carne, se eu não sou um ser carnal, e eu amo a Deus de paixão, eu preciso me alimentar de coisas espirituais. E como é que uma pessoa espiritual se alimenta de coisas espirituais? Tendo tempo com Deus. Concorda comigo? Concorda comigo? Nunca nós falamos tanto de oração aqui na igreja, de tempo com Deus. Eu estou falando isso há quanto tempo mais ou menos? 2 anos mais ou menos. Tempo com Deus, tempo com Deus. A nossa torre de oração tem 1 ano e meio. 1 ano e meio com oração ininterrupta de 12. Começou com 24 horas, a gente deu uma parada para orar de madrugada. E agora são 12 horas. Na realidade começando um pouquinho mais cedo. Mas nós estamos aqui falando de oração, tempo com Deus. As dicas do Biga na internet, eu mostro livros que falam sobre oração, que vai mudar. Pastor, eu não consigo orar mais do que 10 minutos. Se você ler o livro que eu te indico na internet, ou ele está até de graça na internet, você pode baixar em PDF. Eu duvido, se você ler o livro querendo ler, você orar menos do que meia hora por dia. Eu duvido, porque ele mexe com você. Ele te incentiva, aleluia, a orar. Aleluia. Ele começou a mexer aqui. É Deus. Não fui eu que bati, tá? Aí vem o urso. Vem andando. É meio endemoniado esse urso. Ele chega. Literalmente, esse urso é meio endemoniado. E ele diz o seguinte: eu vou matar esse cara antes dele começar a vencer os gigantes. Ele vai querer tudo que eu já expliquei, não vou voltar por causa do tempo. E ele
último, que é erva silvestre. O que ele faz? Ele olha para você e diz o seguinte: se eu permitir que essa galera comece a ter tempo com Deus, eu estou frito. Eu não posso deixar você ter tempo com Deus. Aí o urso vem e coloca distrações, que vem como nome de Twitter, Facebook, Android, antigamente Orkut, o próprio computador, YouTube, ou 200 mil coisas que são erradas se te roubarem, sim. Queridos, não é errado ter Face, eu tenho. O problema é quando o Face te domina. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Calma aí, deixa eu... É isso aí, obrigado. Eu mudei o texto. A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Então, o que não é lícito? Aquilo que me domina. Há um tempo atrás, eu abri um Instagram. Melhor, Instagram. Pastor, fala direito. Instagram. Eu abri um, achei muito bonitinho. Comecei a colocar foto. 1 curti, 2 curti. Começou a migrar uma galera do Face. A gente tem 12.400 views no Face. Começou a ir uma galera. Teve um dia que eu fui dormir, dei uma olhadinha no Instagram, coloquei para carregar, dormi, acordei para orar. A primeira coisa que eu fiz, dar uma olhadinha no Instagram. Naquele dia, algo mexeu comigo. Cara, a última coisa que você fez foi olhar nisso, e a primeira coisa que você fez foi olhar nisso. Então imagina como era o dia. Vira e mexe, dá uma olhadinha o que postaram isso, porque eu seguia pouca gente. Mas seguia o Tibone, seguia uns amigos. Aí eu ficava olhando, e o Tibone, o cara para pôr foto. E umas fotos maneiras. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Está roubando meu tempo. Pá, desliguei. Esses dias eu quase tirei o Face. Esses dias eu quase parei de gravar as dicas. Falei assim, cara, mas aí eu comecei a perceber, eu não gasto 10 minutos para fazer isso, então vou continuar por enquanto. Mas quando isso começa a roubar o seu tempo, agora seja sincero. Vamos ver se você tem um urso no teu lado. Não é a pessoa, tá? Vamos ver se você está trabalhando com urso. As esposas podem dizer, não tenho urso, mas um cavalo. Querido, se transforme num peixinho, amém? Mas vamos lá. Quantas vezes no seu dia você deixa de trabalhar para dar uma espiadinha, e essa espiadinha não é espiadinha, você gasta um tempinho do tempo que estão te pagando para trabalhar. Pastor, não faço nada o dia todo. Eu oro 3 horas, leio 2 horas, eu quero ficar 6 na internet. Tranquilo. Eu estou falando você que está trabalhando, está recebendo para trabalhar, e o chefe virou as costas. E aí não é só o Face, é o Twitter. E às vezes você não posta nada, você não pode postar, mas você fica vendo e dando curtir. Quanto tempo você gasta vendo isso por seu dia? Não responde para mim. Faz uma conta rapidinho. Quanto tempo você gasta vendo isso por dia? Agora põe uma barra. Quanto tempo você gasta orando por dia? Está muito desproporcional? Você tem um baita de um urso no teu lado. Você acorda, imagina você, Nandinil, um urso no cabelo. E o que acontece? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Aí ele olha um filho, puxa Deus, eu não sinto mais a mesma coisa. Queridos, olhem para mim, vocês estão aqui? Quando eu recebo uma crítica, e eu recebo 200 mil críticas, eu analiso a fonte. Analiso.
Existem algumas críticas que entram por um ouvido e saem por outro. Por quê? Porque a fonte não tem tempo com Deus. Agora, quando a fonte tem tempo com Deus, eu paro e nós vamos conversar. É muito fácil você criticar alguém sem estar vivendo o que a pessoa está vivendo. É muito fácil você criticar uma pessoa ou uma galera. Agora só pensa em orar, agora só pensa em seminário, agora só pensa nisso. Ao invés de mergulhar numa oração também e ver o que Deus está falando para a igreja. Quando você está na torre, queridos, a galera que está na torre, a galera que está orando aqui na escola de líderes das 7 às 8, quando a gente fala uma coisa, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, eu não preciso falar 2 vezes, porque Deus que está falando comigo já fala com os caras estão orando, está meio que linkado uma coisa na outra. Vamos para lá? Vamos, Deus falou isso comigo, pastor, vamos. Agora tem pessoas que, quanto tempo você ora por dia? Pastor, de vez em quando eu agradeço pelo almoço. E você vai querer dar palpites para uma galera que está orando tempo por dia? Agora, qual é o problema? Uns são mais espirituais do que outros? Não, o problema é que um matou o urso e o outro tem um urso no lado. Fica andando de mão dada com o urso. Não é nem um ursinho Ted, é um urso gigante. Falando nisso, não assista esse filme. Eu nem assisti porque já chegou a informação. Bigade, nem põe. É muito besterento. Queridos, se o diabo tivesse uma arma, uma bala, pastor, não é bala, bala se chupa, é munição, tá bom. Se o diabo tivesse uma munição num revólver para matar a tua vida com Deus, tipo assim, eu quero matar você, quero acabar com você, sabe onde iria mirar? Sua devocional. Se ele acaba com a tua devocional, é questão de tempo. Você já começa a ver mais defeito do que qualidades. Você já começa a ver defeito em tudo, na família, no casamento, no trabalho. E aí vira uma bola de neve para o mal. E você não consegue mais voltar. Qual é a missão dele? Olha só, aqui está o fogo de Deus. Ele vai te afastando, te afastando, te afastando. Quando você está aqui, ele entra no meio. Você já viu gente que se desviou para voltar? Quem já se desviou, levanta a mão. Agora vocês que levantaram a mão, foi fácil voltar? Não é uma luta dobrada, triplicada, não é? É uma luta tipo, caramba! Existem pessoas que estavam com a gente na Silva Jardim, no comecinho, que lá na Silva mesmo vieram um dia visitar, e que olhavam para mim assim, com um olhar eu já via que não era a mesma pessoa. Eu quero voltar, mas eu não consigo. Deixa eu te ajudar. Não, e sumiram. Queridos, para terminar, a nossa vida é carne e espírito. O que você alimentar mais vai conduzir a tua vida. Se você alimenta mais a tua carne e deixa teu espírito aqui embaixo, a carne vai te conduzir. Se você consegue inverter essa situação e ser guiado mais por Deus do que pela tua carne, uau! Se você começa a ter mais tempo com Deus do que com porcaria, vai chegar um dia que vai nivelar. Você vai ter força de vontade, você vai ter equilíbrio. Cara, eu posso errar, mas eu não quero. E vai chegar uma hora que aquilo que vem na tua cabeça hoje vai passar e você vai falar, ixi. Tem cara que olha para o pecado e fala, meu, não tenho nem tempo para pecar. Já viveu isso? Cara, eu não tenho tempo para pecar. Eu tenho tanto projeto com Deus, eu tenho tanta coisa para fazer em Deus, eu tenho tanto para mergulhar em Deus. Tenho tempo. Você nem pensa mais em besteira. Ela vai continuar te atacando, mas você não dá mais bola. Você fala, sei que você existe, não vou ficar me abrindo para você, sei que você está aí, mas eu não tenho tempo para você. Deus, eu quero as tuas coisas. E qual é a atuação do urso? Roubar seu tempo com Deus para te deixar vivendo ali. E a grande questão é, quem é que vai te promover na vida? O leão? Fala não. Quem é que vai te promover? O urso? Quem é que te promove na vida? De novo, quem é que te promove na vida? A luta contra o gigante. Agora, como é que eu vou enfrentar um gigante se eu não conseguir vencer nem o leão nem o urso? As pequenas coisas
te levam aos grandes desafios. E são os grandes desafios que destrancam coisas na tua vida. Vocês estão aqui? Por isso que tem pessoas vivendo algo que você sonhava em viver. Porque o cara já enfrentou leão lá atrás. O cara já matou o urso lá atrás. A preocupação dele é gigante. Lembra que eu falei agora? Eu não tenho nem tempo para isso. Não tenho nem tempo para falar mal de alguém. Não tenho nem tempo para pecar. Eu tenho que enfrentar esse gigante. Ei, você está grande, cara. Preciso te vencer. Preciso chegar em lugares mais altos. Preciso chegar em lugares mais profundos em Deus. E a lição de hoje é: se você quer viver algo a mais com Deus, você vai ter que vencer esses dois aqui rapidinho, porque o que te espera é maior. Ai, minha vida está difícil. Se você quer viver coisas maiores, nem começou a ficar difícil. Vai ficar difícil lá com o gigante. Ai, mas é difícil, o face. Eu tenho uma coisa comigo. Quando algo começa a dividir meu coração com Deus, eu elimino. Se o Face tivesse, não sei quantos me acompanham na turma do Biga, você percebeu que agora eu só entro, eu coloco as dicas e às vezes uma foto e eu vazo. Porque eu ia tirar. Tem pessoas que preferem ficar com o negócio. Que preferem, fica o dia todo. Eu falo de 200 mil livros. Ele, não, eu prefiro ficar aqui. E aí, está deixando de se preparar para aquilo que vai promover a tua vida. Casais, a mesma coisa. Pais e filhos, a mesma coisa. Nessa noite, você veio aqui para entender que o que Deus tem para você é que você vence os gigantes. Você pode não ser reconhecido por homens hoje. Davi também não era. Davi foi reconhecido. Até hoje a gente aprende sobre a vida dele. Porque um dia ele venceu o leão, venceu o urso e falou assim: agora você é gigante. A recompensa é maior. A recompensa é determinada pelo tamanho do seu gigante. Você quer ficar brigando com o gatinho ou quer enfrentar o gigante? Feche seus olhos, abaixe tua cabeça um pouquinho. Eu quero fazer 2 orações. A primeira, querido, eu quero orar por você que entrou aqui pela primeira vez. Eu quero te dizer que existe um Deus que quer te ajudar a vencer gigantes. Mas Ele quer te dar experiências com Ele. Como que eu vou viver isso que você falou, pastor? Você não tem experiências com Deus? É isso que eu quero te oferecer. Experiências com Deus de experiências. Deus, uma vez me falaram: pastor, me prova que Deus existe. E eu olhei para a pessoa e falei, cara, a experiência que eu tive com Deus foi tão forte que eu sei que Ele existe. Ah, mas me prova. Eu falei, eu não tenho como te provar. Você só tem que experimentar. E se você está a fim de experimentar o que é Deus na tua vida, eu não vou pedir para você vir aqui na frente nem se colocar em pé. Eu quero só que, se você está a fim de experimentar isso, você levante a tua mão direita comigo. Eu quero fazer uma oração. Na realidade, eu quero que você repita uma oração comigo. De olhos fechados, não liga para quem está no teu lado não, tá? Talvez essa pessoa do teu lado seja não ele em si, mas o sentimento, seja um leão querendo roubar essa experiência. Um urso querendo roubar, sabe, esse mel e esse peixinho que vai nascer na tua vida. De olhos fechados, deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele mostrar quem Ele é. Levanta a tua mão direita comigo bem alto e repete assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Porque até hoje eu vivi da minha maneira. Mas eu reconheço que existe um Deus que me amou, que enviou o seu único filho para me dar experiências, para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é para Ti que eu entrego a minha vida, em o nome de Jesus. Pai, essas mãos erguidas precisam tanto do Teu toque. E eu te peço, Espírito Santo, ajude-os a andarem contigo, ajude-os a estarem na Tua presença, ajude-os em o nome de Jesus a estarem diante de Ti, crescendo em relacionamento contigo, em o nome de Jesus. Sejam bem-vindos, queridos, a uma nova história, a um novo estilo de vida, amém?